Bom dia, meus amados irmãos. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre Jesus Cristo no Velho Testamento, através das figuras que Deus deu na construção lá em Êxodo, do tabernáculo. Jesus Cristo no Velho Testamento está figurado em cada um dos elementos da construção do tabernáculo. Mas a primeira coisa que eu gostaria de ponderar com os irmãos é sobre a interpretação dos textos que mencionam os objetos todos para a construção e os materiais e as cores para a construção dos elementos do tabernáculo. A interpretação deve ser cuidadosa, feita em muita oração e estudo, para não enxergarmos nem muito de menos ou pouco de mais, mas em medida certa. Em Colossenses 2, versículo 17, as Escrituras nos explicam que os cerimoniais, os rituais do Velho Testamento dados por Deus, eles eram como sombras das coisas que viriam ainda a se concretizar. Inclusive, os elementos, as cores, os materiais utilizados na construção do tabernáculo, que foram todos minuciosamente, pormenorizadamente dados por Deus. Tudo isso simbolizava sombras de algo maior que viria, apontava para um futuro de algo ainda maior. Os elementos do tabernáculo, os detalhes, os rituais são apenas sombras da substância de algo que ainda se concretizaria. Olha um exemplo para os irmãos: o altar do sacrifício, onde se colocava o cordeirinho para realizar o sacrifício. Nós entendemos de forma bastante clara que o cordeiro, conforme descrito na Bíblia, ele um dia veio a ser o próprio Senhor Jesus Cristo, quando lá em João 1,29 diz: João Batista, olhando para Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vê só como as coisas, como os elementos que Deus deu no Velho Testamento apontava para algo que ainda havia de se concretizar. Eram sombras, né? O cordeirinho mesmo, de fato, no Velho Testamento nós vemos que era um ritual que precisava ser feito muitas vezes ao longo da vida. Ele era efêmero, ele era de fato ineficaz, não pagava os pecados. Já o sacrifício de Cristo Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, ele foi único, ele é eterno e ele é perfeito. É isso que nós queremos dizer com a sombra das coisas que ainda viriam. De fato, todas essas ofertas que aparecem também ofertas e elementos que aparecem também, por exemplo, no livro de Levíticos, eles não tinham um valor intrínseco em si para remover pecados e purificar a consciência. Eles eram tipos do único sacrifício que tira o pecado e redime e restabelece a comunhão entre Deus e o homem. Tudo isso, enquanto sombra, cada elemento, enquanto sombra, não poderia representar de uma só vez a perfeição dos aspectos do único sacrifício de Cristo lá na cruz por nós. Por isso foram necessários tantos elementos. E eu gostaria de destacar hoje com os irmãos o véu do santuário, o véu do Santo dos Santos. Espero que os irmãos consigam ver bem. Quando o sacerdote adentrava ao lugar santo, ele se deparava com alguns elementos, como a menorá, a mesa dos pães e o altar do incenso, e havia então o véu, este véu, que fazia separação entre o lugar santo do Santo dos Santos, onde se encontrava a Arca da Aliança, e que apenas o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. O véu do Santo dos Santos. Vou destacar para os irmãos, e então finalizaremos o vídeo, dois aspectos mais técnicos, como com relação às cores e os materiais utilizados, e os aspectos espirituais. O véu do Santo dos Santos, ele era feito nessas quatro cores que nós vemos aqui: a púrpura, o branco com o linho torcido, o azul e o carmesim.
Além disso, haviam 4 colunas feitas de ouro, com bases de prata, e havia como que aros aqui, feitos de ouro também, para segurar o véu. As colunas que haviam ao longo do véu, as 4 colunas, elas eram feitas de madeira de acácia, como está descrito lá em Êxodo 26, versículo 31 ao 34, madeira de acácia e cobertas de ouro. E meus irmãos, esses são os aspectos técnicos, é como foi construído, os materiais que o Senhor deu. Por outro lado, nós sabemos que tudo isso são sombras, eram símbolos de algo que estava para vir, queriam apontar para algo maior, não é? Então, a simbologia espiritual de cada um desses elementos, por exemplo, a cor azul, ela diz respeito à origem divina do Senhor Jesus Cristo, aquele que veio do alto, que falava como do alto, ele que veio do céu. A cor púrpura, indicando a realeza do Senhor Jesus Cristo. A cor branca, o linho torcido, como a indicar a sua santidade, a sua pureza. E por fim, o vermelho, por dizer que, lá em 2 Coríntios, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. O vermelho, ao longo da Bíblia, ele aparece, o escarlate, aparece como a cor do pecado. E Jesus Cristo se fez pecado por nós, em nosso lugar. Outra coisa importante destacarmos é com relação ao ouro na composição das colunas do véu do santuário. O ouro também, ao longo da Bíblia, entendemos que ela simboliza a divindade do Senhor Jesus Cristo, a prata como a sua obra redentora, e a acácia, que era a madeira da qual as colunas eram feitas, simboliza a divindade de Cristo, simboliza a humanidade de Cristo. E assim nós temos Jesus homem, Jesus divino e a sua obra redentora simbolizada aqui no véu que fazia separação entre o lugar santo e o santo dos santos, a própria presença de Deus. Mas acima de tudo, irmãos, o véu, ele simbolizava a própria encarnação de Cristo. Isso está lá no livro de Hebreus escrito. O véu simbolizava a própria encarnação de Cristo. Quando Cristo morre na cruz, quando ele entrega o seu corpo, a sua carne, ele faz o sacrifício da cruz, então o véu do santuário se rasga de cima para baixo. A sua carne era como o próprio véu, o véu que separava o homem de Deus, e Jesus Cristo que veio para fazer essa ponte entre o homem e Deus. O véu do santuário se rasga de cima a baixo quando o Senhor Jesus Cristo se entrega, expirando pela última vez. E a aplicação pessoal para nós, irmãos, após vermos aspectos técnicos e espirituais, uma aplicação pessoal para nós é que Jesus Cristo, de fato, ele é aquele que pode aproximar ou separar o homem de Deus. Aquele que se achega a Jesus Cristo passa pelo véu, entra na presença do Senhor. Não há uma separação entre Deus Pai e o homem quando nós vamos através do Senhor Jesus Cristo. Por isso dele dizer, eu sou o caminho. Jesus Cristo é o nosso acesso a Deus, é a nossa reconciliação com Deus. E assim como o véu se desfez de cima para baixo, também a salvação veio de cima para baixo. Veio de Jesus Cristo vindo dos céus, pisando nessa terra, vivendo uma vida santa, se entregando por nós no nosso lugar na cruz, pagando os nossos pecados, sofrendo a nossa morte, para que nele encontrássemos a vida eterna com Deus Pai. O véu da separação já não nos separa. Em Jesus Cristo estamos reconciliados com Deus.